porque me parece a habilidade fundamental durante esses anos que a gente evoluiu de inteligência artificial é a capacidade de aprendizagem, né? Todo esse sucesso que a gente vê da inteligência artificial hoje está ligado a fazer as máquinas aprenderem, seja lá o que isso signifique, tá? E desde a época, então, de quando essa coisa nasceu, em 50, e é interessantíssimo, eu já acho muito interessante fazer um histórico de uma coisa tão recente, né? Fazer história de uma coisa de tão pouco tempo, nós estamos falando de 70 anos, isso não é nada, né? Não é nada na história da humanidade, mas a gente fazer uma história disso é bacana também, porque a gente vê boa parte dessa história, a gente já participou bem ativamente, né? E aí, quando esse movimento nasceu, gerou o primeiro entusiasmo, o primeiro verão, numa época aqui que todo mundo achava de que um tal de um GPS, que era o seguinte, o GPS não é satélite não, viu, pessoal? O GPS aqui é um solucionador geral de problemas. Uhum. Começou a estudar e disse, rapaz, é o seguinte, nós vamos fazer uma coisa que resolve tudo que é problema. Qualquer problema eu boto dentro dessa máquina, ele destrincha lá e ele vai me dar a solução. E aí iria de qualquer tipo de problema, e como muito da história da informática foi movimentada por fomento da DARPA, né, por fomento das Forças Armadas, do Exército, enfim, americano, os americanos queriam uma coisa que para eles era importantíssima, eles queriam que, poxa, então bota nessa máquina aí os códigos russos, né, que desde a época do Turing, na Segunda Guerra já tinha essa coisa de decodificação, mas os americanos queriam, na verdade, era máquina para traduzir. Bota em russo aí, que é muito complicado aprender russo, bota em russo que traduz para inglês, porque traduzindo para inglês era uma coisa que já era importante para eles aí nessa Guerra Fria que eles estavam e tal. E aí jogaram dinheiro nesse negócio. Foi interessante também, porque essa motivação de tradução movimentou uma outra corrente, vamos dizer assim, um outro ramo da ciência, e que é muito bacana olhar isso na IA, que essa IA tem uma mistura com outras áreas que são importantes, a filosofia é uma delas, né? Tem algumas coisas que a humanidade não pensou sobre inteligência artificial. Ela não pensou, porque ela nunca, eu arrisco dizer que ela não pensou, porque ela nunca pensou que chegaria tão rápido a esse ponto. Ela não pensou nesses impactos sociais, éticos, morais, econômicos, não pensou nisso. A gente tem pouco conhecimento, como, né, a ciência ou a sociedade de uma forma geral, tem pouco conhecimento do quanto esse avanço pode impactar nisso aqui. Para vocês terem ideia, o GPT-3 é uma base, como eu disse, que pode fazer essa coisa de um modelo que pode dizer, pode completar palavras, pode fazer tradução, e tem característica de fazer tradução a partir do zero, né? Você bota duas frases, com duas frases ele aprende a língua e depois já começa a fazer tradução a partir daquelas palavras. Ele tem uma capacidade de geração de fake news, de geração de informação falsa extraordinário. Ele é uma bomba atômica, assim, com poderes incríveis. Então, o impacto dessas tecnologias, no que vai acontecer socialmente, eticamente, moralmente e tal, nós sabemos muito pouco e avançamos, temos pouco conhecimento, e como estrutura de sociedade nós não temos praticamente nenhuma. Parece que a humanidade não pensou nas consequências, nos efeitos, aí na direção do Harari. Pô, isso aí vem desorganizar tudo, vem trazer efeitos também, vem trazer um grande desemprego, uma grande desorganização social. E sobre impacto político, de qualquer maneira, antes observando, rapaz, o homem sempre foi assim, viu, Vasco? Rapaz, ele nunca pensou antes, o homem vai e faz as coisas. Por que você perguntar como humanidade, por que você fez? Aí ele vai dizer, porque eu podia. Quando o homem fez a Revolução Industrial, quando a Inglaterra começou a automatizar com os teares, né, a produção de tecido, desempregando, né, uma galera que tecia à mão, que fazia tecidos à mão, ninguém pensou nisso, não. Ninguém quer. Rapaz, ninguém quer nem saber. They don't give a damn. Ninguém quer nem saber. Cara, a humanidade faz o que pode fazer, não quer nem saber. Aí só depois é que se para
para tentar examinar, e na realidade foi isso que aconteceu. A Revolução Industrial também desorganizou socialmente o mundo, e depois vamos tratar da maneira de reorganizar ele cada vez mais, dando mais uma cacetada no pobre, né? Empurrando ele mais para o fim da fila e aumentando burramente, provocando um efeito colateral realmente muito estúpido, que é o efeito da desigualdade. Um dos fatos da nossa situação atual, né? E aí não é para difiros um pouco do Harari, só porque não é questão de culpar um lado, ninguém pode culpar um lado que desenvolveu, mas o que a gente pode culpar é o desbalanço, é o equilíbrio. O problema é que se a gente for olhar, eu falei dos invariantes, né, do Pitágoras, mas se a gente for olhar, né, dos gregos, de Aristóteles, etc., para cá, a nossa física, as nossas ciências exatas, a nossa biologia, enfim, e a nossa computação, né, desenvolvendo absurdamente. Nosso poder bélico, nosso poder de destruir, de fazer, tudo cresceu absurdamente. O nosso poder produtivo, enfim, o nosso poder de agir sobre a natureza, ao ponto de poder detoná-la até, né, de poder desmanchar, desorganizar a natureza toda, aumentou muito. Mas esse poder não foi acompanhado de igual progresso nas ciências humanas, nas ciências sociais, nas ciências da coletividade, nas ciências da vida. Exatamente não foi acompanhado por um progresso equivalente em filosofia. A gente pode hoje discutir a sério, numa escola de filosofia, a ética de Aristóteles. Podemos discutir porque ela está atualizada. Mas não dá para discutir a física de Aristóteles a sério, porque ela está completamente desatualizada. Não dá para discutir a lógica de Aristóteles a sério, porque ela está completamente desatualizada. Mas a ética de Aristóteles, se você discutir, ela está em dia. Ela está em dia. Não tem nada muito mais importante e revolucionário feito depois dela. Entende? O nosso progresso nessas disciplinas, que são muito importantes, ele não acompanhou com a mesma velocidade, e se entende por quê? Porque ele não tem um braço, um ramo produtivo, um ramo produtor de riqueza que as ciências ditas exatas, as ciências duras têm. Então, a sociedade nunca financiou, nunca atraiu, nunca postou recurso, tanto dinheiro, nunca valorizou, não é? Da mesma forma, esse grupo de ciências, das ciências humanas, como está sendo valorizado cada vez mais os grupos dessas ciências, esse grupo STEM. Então, nós vivemos um período, a gente está falando aqui de inteligência, mas nós temos que falar também na esquizofrenia artificial e natural. Nós vivemos um período de grande esquizofrenia cognitiva. Esse conteúdo está na segunda edição da Escola de Verão, evento que ocorreu em janeiro de 2021. Acesse conteúdo multimídia deste evento no site trendce.com.br.